Ah, todo mundo, tudo certo, vamos em frente. Mais uma aulinha de sequência e caracterização de métodos analíticos. Essa disciplina está sendo ofertada nesse final de 2020. Que ano inacreditável, um ano pandêmico. Bom, meu nome é Mauro Corn, sou professor da disciplina de Química Analítica da Universidade do Estado da Bahia, do curso de Licenciatura em Química. E a aula de hoje é a aula 7. Amostra o estado físico da amostra, o estado físico para as medidas das concentrações dos anabídeos. Aqui estão os temas que nós vamos trabalhar na aula de hoje, em geral, pelo menos. Vamos lá. Começando para variar com o nosso conceito da sequência analítica. E agora nós não estamos mais naquela fase do planejamento, mas, apesar de evidenciar nessa aula a importância da escolha do método e em relação ao estado físico da amostra, ou que a amostra será transformada na etapa de pré-tratamento para poder viabilizar a medida dos analíticos. Tá bem? Para definir estratégia da análise, como você sabe, é necessário estabelecer o que será medido, qual é o analito, quantos analitos, como serão feitas as medidas, qual a técnica e qual o método de análise será utilizado, quais interferentes para o método de análise selecionado, porque outras espécies podem responder assim como o analito naquele método selecionado. Também pode acontecer de, na amostra, existir espécies que inibam o sinal do analito para uma determinada reação envolvida, por exemplo, num certo método analítico que envolva a adição de um reagente e pode competir com o meu analito, por exemplo, pode competir com o meu analito. Outra espécie presente na amostra, talvez o analito não esteja disponível para reagir por exemplo, com o reagente cromogênico adicionado. Como deve estar a amostra para efetuar a medida pelo método selecionado, se deve estar em solução, na sua forma original, isso vai depender muito. Isso tem muito a ver com a técnica de análise que nós vamos escolher. Quanto de amostra está disponível para análise, então isso está falando do tamanho da amostra que se tem, da amostra book que se tem, porque para eu pegar minha alíquota, normalmente eu vou diminuir essa amostra, eu vou diminuir a quantidade de amostra, vou diminuir o tamanho da amostra para fazer análise. Em geral, nós vamos discutir isso um pouquinho mais adiante ou nas próximas aulas. Em que faixa de concentração os analíticos ou os analíticos estão presentes na amostra? E outra pergunta fundamental, se a amostra é analiticamente homogênea. Porque se eu não tiver uma homogeneidade de uma amostra, quando eu penso num gás até aceitável, um líquido também, devido à fluidez do meio, mas a fluidez garante a mobilidade dos componentes dessa amostra, mas se eu penso num sólido, o conceito de homogeneidade é um pouco mais complicado. Homogeneidade a nível de quê? Do átomo. A homogeneidade a nível de quê, afinal? Visual, em que tamanho tem que ter essa homogeneidade. Talvez a palavra uniformidade fosse mais adequada, mas não sabemos se efetivamente é isso, porque os nossos resultados é que vão nos dizer sobre se isso será garantido. Por quê? Porque tem a ver com aquele conceito de representatividade, tá? Se a amostra foi representativa ou não. E isso pode estar ligado à quantidade de amostra que vai ser submetida à análise, ao tratamento e à análise, percebe? Então, eu preciso garantir que todas as espécies estejam presentes e numa quantidade suficiente, e isso diria para vocês apenas a experiência, apenas a repetição, repetir o método, a reprodução do método várias e várias vezes é que nos permite atingir essa condição. Tá bem? Mas vamos lá.
As mais importantes fontes de erros sistemáticos nas diferentes etapas da sequência analítica, quando se busca a determinação de elementos traços, são amostragem, manuseio, armazenamento e homogeneização inapropriados, contaminação da amostra e ou da solução amostra por dispositivos, frascos, reagentes, poeiras, efeitos de absorção ou desorção, reações do tipo de oxirredução, precipitação, compensação, troca iônica, incompletas e ou indesejáveis. Não é? Por exemplo, uma interação com o oxigênio do ar pode ser um problema a depender do tipo de analítico que eu estou interessado em determinar, a influência da matriz na geração de sinais analíticos, por exemplo, uma atomização incompleta, interferência de fundo, calibrações e avaliações incorretas pelo uso de padrões inapropriados, soluções de referência estáveis, funções matemáticas e equivocadas, entre outros. Isso antes havia sido discutido por Pogge e Choppel em 1984. Eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de amostra, que eu tenho várias possibilidades. Eu tenho uma amostra um indivíduo coletando amostra de sedimentos. Esse equipamento aqui é um high-vol. Esse equipamento é um high-vol, é usado para coletar poeira do ar, material particulado em suspensão no ar. Isso são silos onde são guardadas farinhas. Isso nos portos, vocês encontram bem próximos dos portos, silos para armazenamento de farinha. Aqui em Salvador, quando você chega na Cidade Baixa, atravessa o túnel Américo Cima, você dá de cara com os silos. Aqui eu tenho os procedimentos envolvidos na tomada de alíquota de solo, e aqui eu tenho amostras que são extremamente importantes para nós, como por exemplo o trigo e aqui a soja, né? E perguntar sobre isso, a minha amostra é homogênea, como é que eu separo, quanto vem, analisar um caminhão de soja, a mesma coisa que analisar um punhado de soja, porque tudo tem a ver com a quantidade de material, com a população que a sociedade ou a empresa ou que deseja que seja analisado. E por que está sendo analisado? Quem sabe estão querendo saber se aquela farinha está contaminada por algum motivo. Então, tudo isso, se aquela farinha é qual? É toda que está presente nesses silos? Se for isso, eu tenho que ter uma estratégia de amostragem associada. E essa estratégia de amostragem deve garantir que eu pegue farinha de diferentes zonas desses silos. Tá? E depois disso eu vou ter que misturar essas amostras de farinha, tornando ela em uma amostra só, para só depois de misturada e homogeneizada fazer a redução de tamanho, etc, etc. Tal. Espero ter sido claro. Isso pode acontecer quando eu faço análise em grãos. É fundamental também fazer a redução de amostra. Um exemplo que eu dei numa aula dias atrás, quando eu falei sobre batatas. É algo que é muito complexo. Imagina chegar um caminhão de batatas ou um caminhão de grãos e você tem que analisar, o que é que eu faço? Então tem que ter um planejamento, existem planejamentos de como tomar as alíquotas, de como tomar amostras em diferentes circunstâncias, no navio carregado com minério, por exemplo. Vamos ver. O fluxograma associado à amostragem para o interno do laboratório. Nesse momento não estou preocupado com aquilo que está fora, a amostra está entrando no laboratório, a pergunta é, essa minha amostra está homogênea? Se sim, eu vou tirar alíquotas dessa amostra para fazer análise. Normalmente, pelo menos 3 alíquotas, para que eu possa ter algum tratamento estatístico. Mas pode ser que eu precise pegar mais alíquotas da amostra. Isso não é nem um pouco incomum. Mas também não são números tão grandes. Então, vamos dizer, 5, 7 alíquotas para que eu possa ter uma visão mais completa do todo, do que seria aquela amostra que chega no laboratório. Mas se a minha amostra não tivesse homogênea, eu vou precisar misturar, quartear, peneirar, moer, homogeneizar e depois fazer novamente a pergunta, a minha amostra está homogênea? Para só quando eu tiver a impressão, pelo menos visual, de que essa minha amostra está homogênea, eu retirar as alíquotas para
a análise, para a sequência da análise, ou seja, para o pré-tratamento, para o preparo da amostra, para a medida, etc. Tá? Para os próximos passos da sequência analítica. Antes de eu garantir que, antes de eu estabelecer essa homogeneidade, ao menos visual, e isso tem muito a ver com a experiência, como eu falei anteriormente, nós continuamos esse processo. Quarteia mais, mistura mais, peneira mais, e assim nós vamos em frente, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho algumas ideias de misturadores do tipo uma betoneira, ou misturadores como se fossem uma serpentina que vai rodar, a minha amostra sólida é colocada, por exemplo, grãos são colocados aqui dentro, e isso vai girando, essa parte interna, essas hastes internas, elas vão girando, provocando uma mistura dos grãos, e isso tende a criar uma homogeneização, tende a criar uma homogeneização para daí eu fazer a tomada da minha líquida, tá bem? Outra questão que está envolvida, a questão do quarteamento. Para quem não entende, existem equipamentos quarteadores. Aqui eu tenho um equipamento da Prolabo, mas o quarteamento, o processo empregado para reduzir a quantidade de amostra, o tamanho da amostra, não o tamanho da partícula da amostra. Tá? Então eu vou retirando a amostra, eu vou quarteando a amostra até que ela chega a um tamanho razoável para que eu possa partir para a minha tomada de alíquota. Tá bem? Seguindo em frente, falando um pouquinho sobre moagem. Moagem já é o processo utilizado para reduzir o tamanho das partículas da amostra. Eu estou pensando em reduzir as dimensões. Aqui eu tenho um exemplo aqui, moinho de bolas. Tá? Esse moinho de bolas eu tenho esse cilindro, ele gira, e essas bolas são pesadas, então elas caem toda vez que esse cilindro gira, as bolas vão subindo e depois caem sobre a amostra, e isso deve provocar quebra daquele material, diminuindo o tamanho das partículas. Eu tenho outras possibilidades, por exemplo, moinho de faca, que eu tenho dois exemplos. Aqui eu tenho um exemplo de facas. Tá? Esse moinho de facas, vamos imaginar um liquidificador. Não vejo nenhum tipo de dificuldade, ou talvez um moedor de carne, e isso dá bem a ideia de como funcionaria esse moinho de facas para a diminuição do tamanho das partículas. Finalmente, um outro exemplo hoje foi bastante empregado no início dos anos 2000, uma ideia bastante interessante, é que eu tenho um equipamento da RET, que é o moinho criogênico deles. Em geral, o moinho criogênico, eu tenho um cilindro, esse cilindro vedado, de um material quimicamente inerte, a amostra é colocada aqui dentro, junto com um bastão que responde ao campo magnético, tá bem? Esse cilindro é colocado dentro de um cesto. Esse cesto é vazio, e dentro desse cesto é colocado nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido, temperatura, estamos lá na faixa abaixo de menos 190 graus. E eu deixo a minha amostra que eu coloquei dentro desse cilindro, ela resfriar, deixa um tempo para que ela resfrie. No momento que ela resfria, ela vai endurecer. Então, muitas amostras que são maleáveis e que teriam dificuldades de ser cominuídas, é o termo que se usa para diminuição do tamanho, utilizando moinho de bolas ou moinho de facas ou outros tipos de moinho, aqui não acontece, porque a temperatura torna essas amostras sólidas. Há muitos anos atrás eu coloquei minha barba, eu cortei minha barba, coloquei dentro desse cilindro e minha barba virou pó. Então, barba, cabelo, que são bastante maleáveis, são bastante flexíveis, eles ficaram tão sólidos a temperatura de inferior a menos 190 graus Celsius, menos 196 graus Celsius, que isso permitiu que quando fosse ativado o campo magnético, e esse campo magnético alternado fazia com que aquele bastão interno fosse de um lado para outro e impactasse sobre a matéria, sobre o material, sobre a amostra, provocasse a quebra daquele material, a diminuição
do tamanho das partículas, a cominuição da amostra. Essa é a ideia que está associada ao moinho criogênico. Em todas as circunstâncias, seja lá como for, nós estamos sempre atrelados ao tipo de material que está envolvido nesse moinho, nessas formas de cominuição da amostra e os elementos que eu quero analisar, né? Aquilo que eu quero fazer a determinação. Cuidado para você não trazer um interferente, não seria bem interferente, né? Você sujar a tua amostra utilizando algo utilizando um instrumento que não deveria. Por exemplo, vou tentar exemplificar isso. As bolas, por exemplo, as bolas do moinho de bolas, elas podem ser de ferro. Então, esse ferro que está presente nas bolas, ele pode ser transferido com um impacto para a tua amostra. Então, se eu quiser determinar ferro na amostra, por favor, não vá usar bolas de ferro. Então, eu preciso ter a perfeita conexão do que eu quero analisar e ter conhecimento dos materiais que eu estou utilizando. Isso vale para faca, para moinho criogênico, seja lá o que for, qualquer tipo de instrumento que seja de instrumento ou de técnica que você utilize para o tratamento preliminar das amostras. Aqui vocês vão achar, eu coloquei aqui um site, vocês vão ver na descrição, onde vocês podem ver detalhes do funcionamento do moinho criogênico num vídeo que foi produzido pela RET. Tá bem? Vamos em frente. Uma outra etapa, que é o peneiramento, ou também chamado de tamização da amostra. A ideia é você fazer uma seleção do tamanho das partículas, e isso também ajuda na questão da homogeneidade, especial daquilo que você quer determinar, especial em amostras de sólidos, sedimentos, isso passa a ser extremamente importante. Também é importante na análise de grãos, para retirar grãos anômalos, isso também é algo que deve ser usado. A ideia, num laboratório, eu tenho uma mesa que vibra, essa vibração pode ser feita a partir da aplicação de ultrassom, mas também pode ser feito mecanicamente, tá? Ou eletromecanicamente. Então, a mesa ela vibra. Eu tenho aqui uma série de peneiras cuja a porosidade delas ela vai diminuindo de cima para baixo, de forma que aqui eu estou fazendo uma análise granulométrica também. Então, eu vou ter para cada uma dessas etapas uma faixa de tamanho das partículas que vão ser coletadas em cada uma dessas peneiras, tá bem? Vamos lá em frente. Falando de homogeneidade de estado físico, sem dúvida nenhuma, as amostras líquidas e gasosas tendem a ser muito mais homogêneas, muito mais facilmente, a tendência delas serem homogêneas é maior, apesar de que, quando eu penso numa amostra líquida, tome cuidado, porque eu tenho líquidos que são immiscíveis, como água e óleo. Então, água e óleo, não adianta, por mais que eu queira misturar, eles vão ser immiscíveis. Então, para que eu consiga homogeneidade numa amostra que envolva água e óleo, é muito complicado, né? Garantir uma amostra representativa do todo em líquidos que não sejam miscíveis. Agora, sem dúvida nenhuma, se a minha amostra for sólida, essa dificuldade de obter algo homogêneo sempre vai ser maior. Então, essa é uma questão que nós vamos discutir à frente. É um dos motivos, no meu modo de entender, que está associado ao habitual preparo da amostra, que vai transformar a amostra em uma solução, e essa solução é que vai ser analisada. Ou eu vou tentar não transformar minha amostra em solução, ou vou tentar retirar o analito, que é a espécie de interesse daquela amostra, de alguma forma, e vou tentar transferir para o meio, para um novo meio onde permita a análise dele. Tá bem? Em relação às técnicas antimedidas, técnicas analíticas, sem dúvida nenhuma, a maior parte das técnicas analíticas, dos métodos analíticos, estão associados à análise de líquidos, as volumetrias, a potenciometria, a condutimetria, a voltametria, as espectrometrias atômicas, a espectrofotometria,
a espectrometria de emissão atômica, fluorimetria, cromatografia, oscilometria, tudo isso, todas essas técnicas e os métodos associados a essas técnicas pensam em amostras líquidas. Para a análise de amostras sólidas existem e cada vez mais interesse nisso, e amostras gasosas também. Lembro de vocês recentemente que foi localizado em Vênus, a atmosfera de Vênus fosfina, bem recentemente, ainda em 2020. Então, e isso foi feito amostra gasosa, era a atmosfera, e então, foi desenvolvido um método, técnica para a detecção de fosfina, né? E isso significa que a amostra gasosa. Então, existem métodos que são extremamente adequados para a aplicação em amostra gasosa, mas, em geral, a maior parte deles são aplicados na amostra líquida. Em relação ao sólido, outro exemplo é pensar em Marte, naquele carrinho, naquele jeepzinho que tem equipado com analisadores químicos que estão lá, porque estão no solo de Marte fazendo análise do solo do planeta, daquele planeta, por exemplo, para tentar descobrir água. Recentemente foi publicado algo sobre isso, se eu não me falo memória agora. Recentemente, quero dizer agora, entre outubro, se eu não me engano, setembro, outubro de 2020, houve uma publicação em relação a isso. Bom, então eu tenho, claro que é muito importante desenvolver analisadores para amostras gasosas e sólidas, mas eu insisto, a maior parte dos métodos preferem que a amostra que vá para a medida esteja no estado líquido. Preferem não. São pensados para isso. Tá? Então, no estado líquido, pensar assim, não é a amostra sendo fundida, é a amostra sendo dissolvida ou indo para a solução. Tá bem? Em suma, para nós fecharmos essa aula de hoje, então posso dizer para vocês que em termos da homogeneidade, a amostra mais homogênea de hábito é a gasosa e que tem menos tendência a ser homogênea é a sólida. Em relação às técnicas analíticas, eu tenho a maior possibilidade, a maior variabilidade de técnicas associadas a amostra quando ela está no estado líquido, e em relação à fonte de erros, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de erro estaria para a amostra gasosa, mesmo porque ela é fluida, então ela tem mobilidade, a amostra pode ir embora, e isso diminui consideravelmente se a amostra for líquida ou sólida, tá bem? Fonte de erros não associadas à homogeneidade. Bem, pessoal, acho que para a aula de hoje está bem, está suficiente. E eu vou me despedindo agora. Nos vemos numa próxima aula. Abraço a todos.